E aí, pessoal, tranquilo? Hoje é dia 33, são 33 dias que nós estamos de leitura bíblica. Já lemos o livro de Mateus todinho, estamos concluindo aí o livro de Marcos, né, o segundo evangelho lendo. Já lemos 50 capítulos de Gênesis e agora estamos em Êxodo, capítulo 15. Vou ler capítulo 15 e 16. Depois nós vamos ler Salmos 33 e Marcos 13. E eu separei o Êxodo 15 e 16, e eu vou ler o 15 primeiro, verso 22, 23 e 27. Prestem atenção comigo. Diz o seguinte: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Aqui, nós precisamos entender que como Jesus, Moisés é o libertador do povo. O povo foi escravizado, foi para o Egito, escravizado, aguardava um libertador. Já existia a promessa de Deus de que ele enviaria alguém para libertar o povo, ou Israel. E eles estão aguardando. Vem Moisés e começa todo um processo, e aí vem as 10 pragas, todo um processo para libertar essas pessoas. Nós precisamos entender que a Bíblia, eu sempre falo isso, a Bíblia, você pode ler ela de 3 formas, na minha concepção, 3 formas. Você pode ler ela como um livro histórico, você pode ler ela como um enigma, e você pode ler ela como uma história, com E, ou seja, um conto de fada, ou simplesmente um conto para se iludir pessoas. Dessas 3 formas você pode ler. Lendo historicamente, você acredita que tudo que está na Bíblia aconteceu, fatos históricos. A segunda forma, enigmas. São várias coisas, várias numerologias que significam algo. Aqui, Moisés, ele caminha com o pessoal durante 3 dias. E aí nos remete a Jesus, que na sexta-feira ele é morto, e ao terceiro dia Jesus ressuscita. Então o número 3 também dá pra gente a ideia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles caminharam, foram 3 dias de muita dificuldade, de trevas, de escuridão, sem saber o que de fato vai acontecer com eles. E assim também foi com os discípulos, durante aquele período ali, durante 3 dias sem saber o que de fato iria acontecer com eles. Então eles chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas, ou seja, antes de Jesus era impossível beber das águas. Após a morte de Jesus, impossível beber das águas. E lembrando que a água, ela traz a ideia de pureza, de purificação, de limpeza. Então, aqui o pessoal está caminhando com Moisés e depois eles chegam a Elim, onde haviam 12 fontes de águas. E aí nos faz lembrar dos 12 apóstolos. Estes que depois Judas se matou, e vem Matias como o próximo apóstolo, e aí se nós considerarmos o apóstolo Paulo, seriam 13. Mas os 12 primeiros, Matias era um dos discípulos, não era a princípio considerado um apóstolo, mas depois, através da escolha dos apóstolos, se tornou também um apóstolo. Então, vários números nos remetem ao que vai acontecer lá no futuro. E aí você pode dizer para mim assim: não, é porque a Bíblia já escreveu, já sabendo, eles foram juntando tudo para poder fazer sentido. Mas peraí, Moisés escreveu isso daqui aproximadamente
quase 2000 anos antes de Jesus. Então, meio complicado alguém pensar que no futuro aconteceria com Jesus algo que agora o libertador Moisés está vivendo. Difícil. Segundo ponto, a Bíblia foi escrita em um período de 1600 anos por diversas pessoas. Quem escreveu lá o Novo Testamento, os apóstolos, não tinha a menor noção, né, de todo o conteúdo que Moisés estava vivendo. Eles simplesmente estavam vivendo aquilo, os 3 dias de Jesus. E Moisés também não tinha como saber, mas Deus sabe de todas as coisas. Precisamos entender que a soberania de Deus, ela é plena. E aí eu leio para vocês Êxodo 16, verso 32 e 34. Disse Moisés: o Senhor ordenou... Peraí que fechou meu celular aqui. O Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto com as tábuas da aliança, para ali ser guardado. Aqui nós vemos 2 dos 3 elementos que vão ficar na arca, que ainda vai ser construída. Moisés aqui não tinha recebido de Deus ainda todas as ordenanças, todos os dados para fabricarem a arca. Então, aqui 3 dos 2 elementos estão aqui. As tábuas da lei e o maná. O maná, a palavra maná, quer dizer o que é isso? O que é isso? É maná. Por quê? Porque quando eles viam o maná de manhã, eles perguntavam: o que é isso? Né? É o maná, beleza? Esse maná, Deus dá a ordenança para Moisés e Arão colocarem num jarro, e eles vão colocar isso junto aqui da tábua, mas vão colocar junto da arca. E vai ter um terceiro elemento que nós vamos ler ainda, que é a vara de Arão que floresceu. E é isso daí, nós vamos conversar um pouquinho mais à frente. Então, eu quis mostrar para vocês que a Bíblia é uma construção. Jeremias vai falar sobre os 3 elementos, e lá em Apocalipse, uma das igrejas, não estou lembrado agora qual das igrejas do Apocalipse, fala também sobre o maná, né? Sobre as tábuas da lei e sobre a vara também que floresceu. Tá bom? Então, esses 3 elementos nós encontramos ele em todo o período histórico do povo do povo de Israel. Salmos 33, eu escolhi versos 13 e 15. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Queridos, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo, todas as coisas. Tudo que aconteceu até hoje na humanidade, Deus já havia revelado de alguma forma para alguém. E isso aconteceu. De agora para frente, também Deus já tem determinado o que vai acontecer. Já tenho falado muito sobre isso. Jesus falou na cruz: está consumado. Ou seja, o fim já está determinado. Todo o percurso já está determinado. Deus sabe de tudo e todas as coisas. Não acreditem em coincidência ou isso aconteceu por causa daquela outra coisa. Não, tudo aconteceu porque Deus quis assim. E aí escolhi Marcos capítulo 13, verso 4, 5, 22, 30, 31 e 33. E eu vou te explicar por quê. Diz o seguinte: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: cuidado, que ninguém os engane, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E aqui, eu quero destrinchar um pouquinho com vocês aqui. Primeira coisa, os discípulos perguntam: quando vai acontecer essas coisas? Que sinal o Senhor nos dá? Essa é a ânsia do ser humano, é saber o final de tudo. O final de todas as coisas. Nós queremos saber. De fato, se quiséssemos realmente saber,
leríamos e acreditaríamos em Apocalipse. Mas é o livro menos pregado em toda a história da humanidade, em todos os tempos, inclusive no nosso período hoje. É o livro menos pregado. Por quê? Porque é difícil compreensão, difícil explanar isso, fazer com que os outros entendam e, principalmente, difícil acreditar. Somente alguém cheio do Espírito Santo consegue acreditar no Apocalipse. Então, nós queremos saber o fim, não quer? Mas Jesus não fala para eles o fim. Pelo contrário, Jesus mostra o processo. Jesus mostra para eles o seguinte: o fim não importa. Em outro momento, Jesus vai falar: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Então não queira saber o fim. Não queira saber o fim, mas queira saber o processo. E aí Jesus fala: não, cuidado, que ninguém os engane. Ponto. Então, se discute muito sobre os amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas. Balela. O que importa é que Jesus vai voltar. É isso que importa. Então, cuidado, que ninguém os engane. O processo é que nós precisamos entender. E aí Jesus dá. Vão aparecer falsos cristos. Nunca se apareceu tantos cristos falsos como nos dias de hoje. São vários Jesus sendo apresentado. Mas o verdadeiro Jesus é o dos evangelhos, e não o que se pinta, não a opinião dos pastores, não a opinião de líderes religiosos, não a opinião dos supostos apóstolos de hoje ou sacerdotes de hoje. Não, é o que a Bíblia diz quem é Cristo. Falsos profetas ao monte. Só existe falsos cristos porque existe falsos profetas. Realizando sinais e maravilhas, ou seja, coisas que parecem ser milagres, ou até mesmo milagres. Na verdade, milagres vão acontecer, parecendo que são de Deus. Não são. Não se engane. Satanás também tem poder para poder nos enganar. Ele não tem todo o poder, porque todo o poder é de Deus. Mas ele tem poder. E aí Jesus termina: asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas acontecem. E aqui o pessoal pergunta: mas como? A geração já passou, os apóstolos já morreram, não é isso? Jesus está falando desta geração. Qual geração? A de que tudo que ele está relatando. Rumores de guerra, pestes, e aí você vai ver isso também lá. Marcos 13 e capítulo 24 de Mateus, Jesus está dando o mesmo sermão no monte. Esta geração, e acredito que essa geração dos nossos filhos, acredito que a geração dos nossos filhos será esta geração que verá a volta de Cristo. E aí Jesus fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, não é que o sol vai nascer, vai se pôr, os tempos vão mudar de 1900 para 2021, não. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte: virão culturas, virão costumes, virão nações, virão várias coisas. O tempo vai passar e vai passar muito. Mas as palavras de Jesus não vão passar. Por quê? Porque elas permanecem. É a mesma. Ou seja, a mesma palavra que Jesus deu aos discípulos no ano 30 a 33 da história humana é a mesma palavra de hoje. Então, se Jesus falou: não adulterarás, não adultere, porque é pecado. Se Jesus falou lá, e Jesus falou: não minta, não minta. Se Jesus falou: vou voltar, acredite, ele vai voltar. Queridos, e aí termina dizendo Jesus: fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. O tempo é difícil de saber. Há uma crença em nós que possa estar próximo, mas nós não sabemos. Para isso, temos que estar alertas, atentos, vigilantes. A palavra vigiem aqui é no sentido de atenção. Fica ligado, olho aberto, ligado o tempo todo. Se você despistar, pode ser a volta de Cristo. E aí, infelizmente, muitos, se possível, os eleitos serão enganados. Queridos, fiquem com Deus. Amanhã é dia 34.